Vida Saudável. Agora são 10 horas e 42 minutos. Estamos começando aqui o nosso Vida Saudável em mais uma semana aqui pela sua 93 FM, também pela Vale Verde FM de Feliz Natal. E comigo em mais uma semana, nesse mês de março, o doutor Júlio, aqui para falar hoje de um assunto muito importante, né, doutor? Bom dia para você. Como é que foi essa semana da quinta-feira para cá? Muito bom dia, Dízio. A semana foi feliz, finalizando aí o UMA Mato Grosso, que foi bacana, né? Esse evento aí com as mulheres. Sim, aí, empoderando as mulheres, né? E nós temos também, Dízio, eu não vou adiantar não, mas assim, para deixar nossos ouvintes um pouco assim, já pensando, nós temos uma surpresa para semana que vem, né? Já comentei contigo, esperamos que dê tudo certo aí, que é uma felicidade imensa, né? No caso, pro quadro do Vida Saudável para 93 FM, que vai ajudar muito a gente. Pra gente poder atingir mais pessoas, mais né? pessoas, que dá pra gente antecipar agora aqui no nosso Vida Saudável. Isso, né? É importantíssimo. Então vamos deixar os nossos ouvintes aí na expectativa. Exatamente. Mas hoje nós vamos falar, Dízio, é importantíssimo, nós vamos falar sobre os transtornos do sono. Inclusive ontem eu tinha falado no Instagram, né? Instagram que você que acompanha, que gosta, conhece o Dr. Júlio. Instagram, no caso, Júlio, né? CazéRX, o Instagram, CazéRX. Facebook, Júlio Cazé Med. Cazé com S mesmo? Com S mesmo, C-A-S-E, Cazé Med, né? Que as pessoas às vezes gostam de acompanhar e tal. E eu falava ontem exatamente isso. Se você padece do transtorno do sono, você não pode perder o Vida de hoje, né? Vai estar importantíssimo, você acompanhe conosco, fique conosco nesses 20 minutos aí que nós vamos ter de Vida Saudável. Doutor, pra gente começar, e aí à medida que a gente vai trazendo as informações, as pessoas vão começar também, eu acho que interagir com a gente aqui nas perguntas. Primeiro a gente tem que entender o que é o sono, se existem tipos diferentes de sono também, né? Exatamente. Dízio, isso é importante, inclusive, olha só que dado interessante, eu estava pesquisando ontem. Olha, o que diz no caso da literatura, as informações, né? Que mais da metade dos adultos, olha só, mais da metade dos adultos experimentam ou experimentará uma forma de transtorno do sono. Mais da metade, 50% dos adultos. Isso é um dado alarmante, né? Sim. Que inclusive as pessoas, na realidade, elas vão experimentar os transtornos do sono, mas muitas vezes tem que, se ela conhecer o que é o problema, ela vai saber falar, não, isso é normal para mim. Agora, quando a pessoa não conhece, não tem o conhecimento, ela busca ajuda médica e muitas vezes padece de um problema que é normal para ela, né? Sim. Você falava, por exemplo, Dízio, no caso dos tipos de sono. Nós temos que lembrar uma coisa, o sono, ele tem a função de facilitar a organização, né, funcional do cérebro. Quando eu deito e durmo, eu organizo. Eu dispenso da minha cabeça aquilo que não é importante. E deixo, no caso, gravado na minha mente aquilo que é importante. Sim. E aí eu consigo me organizar. Inclusive também o sono tem a função reparadora, né? Se nós pensarmos assim, olha só, eu deito com as unhas cortadas e acordo com as unhas um pouquinho maior, o cabelo um pouquinho maior, né? Quem tem os seus cabelos aí, que o meu já quase que caiu todo, né? Então a pele também, ela modifica, né? A estrutura da pele, a textura da pele. Então o sono ele tem a função reparadora. Porém nós temos que pensar o seguinte, na hora do sono nós temos duas funções importantes. Que nós temos primeiro a função, no caso, uma estrutura do sono chamada NREM, ou não movimento rápido dos olhos. E esse, no caso, é o momento onde eu deito e começo a adormecer. É aquele chamado sono leve. E que muitas vezes é aquela fase que eu tô dormindo, mas não tô dormindo. Inclusive que eu tenho um barulho, alguma coisa assim, eu acordo rapidamente, né? É verdade, eu já percebi isso. É o soninho leve. Geralmente quem tem muito esse sono NREM, inclusive é aquela mãe, né, que acabou de ganhar um neném, o pai que de repente acabou de ganhar um neném, ele não consegue entrar na outra fase. Que é a outra fase, no caso, a chamada fase REM. A fase do movimento rápido dos olhos. E é interessante porque você pegar uma pessoa com sono profundo mesmo, Dízio, você abre os olhos dela, você vai ver que o olho dela está movimentando de forma rápida. É mesmo? Aprofundada mesmo. Eu já percebi que a gente, às vezes, quem tem filho como eu, né, como as pessoas que têm, às vezes percebe que a criança está com o olho um pouquinho aberto, você vê mesmo o olho mexendo, isso, né? Porque a criança está dormindo forte. E você falou um dado importante. Pesado, né? Exatamente. Você falou um dado importante, Dízio. A criança, ela tem a facilidade de entrar na fase REM. Né? A criança ela tem um sono bem mais aprofundado do que o adulto. E aí que tá um detalhe importante. Quando a gente começa a perceber essa situação, a gente começa a entender por que eu lá na vida mais adulta, eu vou ter menos horas de sono. Né? No caso que nem a gente fala do movimento do REM, né? O movimento rápido dos olhos, é um sono que ele dura entre 45 e 90 minutos e ele acontece 2, 3 vezes na noite. É realmente o sono que eu consigo, no caso, ter o sonho, que a pessoa fala assim às vezes do sonho, do pesadelo, é nessa fase REM.
Eu tive um sonho e não lembro. Porque muitas vezes essa fase é tão aprofundada que a pessoa fala, eu tive um sonho era tão bacana, eu lembro mais ou menos, muito rapidamente, mas... Lembra vagamente algumas partes. Exato, a pessoa não consegue contar o sonho, né? E essa fase é a fase importantíssima que as pessoas precisam entrar, que é a fase reparadora. Se a pessoa consegue entrar na fase REM com facilidade, ela dorme com qualidade e ela tem um melhor dia no outro dia. Entendeu? Ela acorda mais disposta, vamos dizer assim. Exatamente, tem a maior disposição. E aí que tá o detalhe importante. Existem fatores, né, que influenciam no sono da pessoa. O primeiro fator a gente acabou de dizer, você acabou de falar das crianças, a idade. Se a gente observar, e os nossos ouvintes sabem disso, a criança que nasce, por exemplo, ela tem 18 horas de sono. Você vê que a criança que nasce ali com meses de vida, ela dorme e acorda pra mamar. Dorme e acorda pra mamar, né? E geralmente você sabe que ela acordou porque ela começa a chorar. Chora, você dá o mamar, troca a roupinha dela, ela volta a dormir. 18 horas. O adolescente, você tem um adolescente, você está na adolescência aí. O adolescente, no caso, a gente às vezes tem pais que reclamam, falam, nossa, esse menino dorme demais. Porque o adolescente, ele dorme entre 8 e 12 horas diárias. Ele requer, ele necessita. Claro que tem adolescente que tem a rebeldia no sentido de não ir quer curtir, dormir, não quer dormir e tal. Mexer com outras coisas. Exato. E aí, claro que computador, celular hoje em dia, né? Exatamente. E aí, como ele tá jovenzinho, ele não vai sentir muita coisa, não. Sim. Diz, à medida que a pessoa vai crescendo, 30 anos de idade, e aí ela vai começando a ter de 6 a 8 horas de sono. E quando ela tá em uma fase mais velha, aí no caso é de 4 horas de sono, aproximadamente 60, 70 anos, 4 horas de sono. E eu tenho que tomar cuidado com isso, porque aí que tá o detalhe importante. As pessoas começam a ir na unidade de saúde pedindo mais horas de sono, né? Eu tenho 70 anos, doutor, eu aposentei e agora eu não consigo dormir. Antes que eu tava trabalhando, eu queria dormir mais, eu não podia porque tinha que trabalhar no outro dia. Mas é o próprio organismo dela que tá fazendo com que isso aconteça. Vamos Exatamente. Dizer assim. Não é ela que tá com algum problema, vamos dizer assim. Exatamente. A gente tem que ter na mente uma coisa, né? E falar para os nossos ouvintes, quanto mais idade eu tenho, menos hora de sono vou requerer. Ou se não, quanto mais idade eu tenho, menos eu entro na fase REM dos movimentos rápidos dos olhos. O sono profundo. Quanto mais velhos são as pessoas, mais vigil ficam as pessoas. Sono mais leve. Existe outro fator também que a gente vai falar, que é o ambiente também, o Dízio. Temperaturas extremas, o ruído, né? Se você dorme num quarto, por exemplo, que é muito ruidoso, seu vizinho é barulhento... Faz mal você não sono, consegue. Né? Você não consegue aprofundar o seu seu sono. A luz também interfere? É o ambiente, você acabou de falar do ambiente. Luminosidade, né? Tem pessoas que não conseguem dormir num ambiente totalmente escuro e colocam às vezes a lâmpada ali. Ou às vezes a mãe tem a preocupação com criança. Exato. Também. A criança, esse é o detalhe importante, a criança ela consegue até dormir com a luminosidade, às vezes você coloca, né, a gente fala aquela... forte, né, aquele abajurzinho. Abajurzinho, né, porque a criança tem medo de levantar de madrugada, é interessante, mas já pro adulto isso acaba atrapalhando o sono, vai deixando a pessoa, no caso, no sono não REM. Não, né, entra no sono profundo. Não entra no sono profundo, ela fica na fase vigil todo o tempo, né. Outra coisa, atividades, né, atividade física, por exemplo, se a pessoa começa a fazer atividade física de noite, eu trabalho o dia inteiro, vou pra academia às 9, 10 horas da noite. A pessoa tá mexendo no metabolismo, ela vai ter o sono mais leve, ela não vai conseguir aprofundar o sono. Outra coisa também diz, mudança do horário de trabalho, né? Se a pessoa, por exemplo, trabalha de noite, a pessoa é plantonista, né? Ou vigia, ela trabalha um dia sim, um dia não. Naquela noite que ela não tá trabalhando, ela vai ter dificuldade de pegar no sono. Isso é um grande problema. Dificilmente vai conseguir, né? Porque ela tá acostumando, acredito eu. Claro. O organismo dela acostumou a ficar... Vigio sempre, porque ela precisa estar sempre desperta. Tem até, não sei se você quer complementar essa parte, que a gente tem duas perguntas que já chegaram aqui, doutor. Aí fica a tua escolha, se você quiser complementar essa questão do sono. Só pra gente terminar rapidinho, são mais dois fatores. O psicológico também, a ansiedade e a depressão, ela leva também, no caso, a uma dificuldade no sono, né? Inclusive a gente falou alguns dias atrás que a depressão, ela leva a insônia ou a hipersonia, ou seja, a pessoa que tem dificuldade para dormir, né? A ansiedade, quem está ansioso também não consegue, no caso, dormir também. E fatores orgânicos também. Se a pessoa, por exemplo, tem obesidade, a obesidade leva a dispneia, dificuldade respiratória, a apneia do sono, então é um grande problema. A tosse, a pessoa que tem a tosse noturna, ela vai ter um grande problema também de dormir. A dispepsia, a pessoa que come demais, e aí começa aquele negócio, né, começa a arder. Esse é o problema, né? Não vai dormir, não tem condição, o né? cara vai, de repente, num rodízio à noite, você sabe como é uma churrascada, feijoada, não tem condição, não vai dormir. Outra coisa disso também, os fármacos que a gente fala, os remédios e os fármacos como tal, né? O chá e o café. O café, ele
é estimulante, o chá preto é estimulante, né? O álcool, a pessoa que bebe também, no caso, pode levar a dificuldade do sono, os corticoides, o propranolol, que é um antipertensivo também, ele leva a isso. Então são medicamentos e no caso que podem levar a pessoa à dificuldade do sono. E as drogas, né? Como a cocaína, por exemplo, também que é estimulante. Vamos lá, as perguntas que têm chegado até agora, vou passar uma aqui, doutor. Vamos Primeiro, lá. A nossa primeira ouvinte, a Dulce, bom dia pra ela mandou um bom dia pra você também. Bom dia, Dulce. E ela pediu, doutor, eu tenho muita insônia, tem noite que eu durmo umas 4 a 5 horas. Mas até que ela tá dormindo na média, Bacana. vamos dizer assim, né? Temos que ver que a primeira coisa que tem que ver, Dilson, a idade, né? Exato. Se puder passar a idade pra nós, ô Dulce, aí você ajuda o doutor a ter uma noção um pouco melhor, tá? Ela quer saber se tem alguma ligação com hipotireoidismo que ela tem. E se tem algum remédio natural pra melhorar esse quadro, ou como funciona o tratamento disso. Então, tem que observar, porque o hipotireoidismo ele pode levar a pessoa, no caso, a uma diminuição do metabolismo, tá? O hipotireoidismo ele leva a uma diminuição do metabolismo. As pessoas têm mais... elas reclamam, por exemplo, de dificuldade de fazer as coisas. Mas ao mesmo tempo que eu também tenho dificuldade, eu posso ter realmente essa questão da insônia. E aí é importante investigar se realmente está controlado ou não o hipotireoidismo. Porque se no caso não está controlado, enquanto não tiver um bom controle, ele não vai ter, no caso, um sono adequado. Ela tá digitando aqui, vamos ver qual é a idade que ela vai passar para nós. Enquanto isso, o David ele trabalha na fazenda, né, com maquinário. Ele mandou aqui, ó, pergunta pro doutor, eu trabalho a noite inteira e não consigo dormir de dia. E a noite é muito ruim também, ele tem dificuldade de sono, né? Logicamente porque ele tá trabalhando, acho que acredito eu que o organismo é aquela questão que você falou. Ô Dízio, é interessante... E agora, como é que faz? O cara trabalha à noite, de dia não consegue dormir. Vamos entender uma situação. A gente tem que pensar numa coisa chamada ciclo circadiano. Olha só o nome que bonito, ciclo circadiano. O que significa isso? O ciclo circadiano, Dízio, isso vem desde os históricos, dos antigos, né? Que a gente viu o seguinte, amanheceu o dia, eu abro o olho, né? Eu vejo a luz, eu abro o olho, significa que o meu corpo sabe que é de dia. Então que eu tenho que estar vigil, desperto, eu preciso ir caçar. Tô falando da antiga, né? No caso da antiguidade, né? Eu preciso caçar, eu preciso, no caso, estar ativo de dia. Escureceu o dia, de noite, já começa a me dar um cansaço, no caso visual, me dá sono. Quem que faz isso? Quem que no caso, me dá essa característica? A melatonina. Existe uma substância chamada melatonina, que quando escurece o dia, ela começa a ativar, e aí a pessoa, no caso, começa a dar informação para a pessoa que ela tem que diminuir o metabolismo dela e é hora de dormir. Provavelmente esse nosso amigo David, ele tá com um ciclo circadiano invertido, ele tá trabalhando toda noite. E de dia, que é a hora dele dormir, ele não consegue dormir. O que ele precisa fazer? Montar um ambiente dele para isso. Fechar as portas, apagar a luz, colocar um ar-condicionado ou colocar um ventilador, deixar o mais escuro possível para estimular, no caso... Mais próximo ao período noturno, vamos dizer. Mais próximo ao período noturno. Não adianta ele estar com a janela aberta que ele não vai dormir de forma nenhuma. E sem ruído, tranquilinho, ou seja, ver os fatores que, no caso, mexem com o sono. Ok, doutor, a outra ouvinte, a Dulce, que a gente pediu a idade, ela mandou que tem 39 anos e ela faz uso também de um medicamento aqui há 15 anos em jejum, Puran. Ela passou para nós aqui. É o Puran, exato. A outra ouvinte também que é o mesmo caso dela, com problemas com a tireoide, né? Ela falou que tem 35 anos também, a Adriana. Isso. Tá mandando mensagem para nós. Lembrar o detalhe importante, viu, Diesel? Olha, nós estamos falando 35 e 39. 35 e 39. Né? Ótimo. Né? Aí não tá informado, aí seria até... A gente teria que estender muito o quadro. Mas assim, olha só que interessante. São duas mulheres. O que nós temos que ter em mente, no caso, com as mulheres? As mulheres, a partir do momento que se tornam mães, elas adquirem um dom de ser mãe. E, ao mesmo tempo, quem é mãe, a boa mãe, no caso, ela tem, né, a vigília. A mãe, como tal, ela começa a ter a vigília, porque ela sabe que ela tem que defender. Isso é coisa da genética, né? Sim. Ela começa a defender o filho, toda essa história. Então, os sonos, geralmente, das mulheres e mães, principalmente, são mais leves. Esse é o primeiro fator. O segundo fator é que elas têm um problema chamado, no caso, o transtorno da tireoide. Então, tem que observar, ir na unidade de saúde, verificar como é que está, no caso, a tireoide dela, ou seja, dosagem de hormônio, tudo isso que o colega vai fazer, provavelmente, avaliar uma avaliação geral, para ver se realmente está relacionado com o problema da tireoide ou não. E se existe algum outro fator que pode estar desencadeando isso. Olha, essa aqui ela disse que é o extremo, né? A Angélica mandou. Ela falou, eu ou não durmo nada ou durmo demais. Ambos são ruins pra mim. Quando eu tenho crise de insônia, não consigo dormir nem um minuto. Da hora que deito até a hora de levantar, eu não durmo. É uma coisa horrível, ela disse aqui. Mas também tem vezes que eu durmo demais. E a única coisa que eu quero é dormir. Né? O que eu posso fazer para conseguir ter um meio termo. Porque eu não
dormir ou dormir demais não é bom, ela quis dizer. Exato. Né? Nenhum dos dois, né? Mas não consigo ter um meio termo. Ela tá tentando... Como é o nome dela, diz? É a Angélica que mandou. Angélica, um abraço, obrigado pela pergunta também, obrigado por nos acompanhar no Vida. O que nós temos que ter em mente aí? Observar o seguinte, se de dia ela tá tendo muito sono, ou seja, de dia ela tá com uma hipersonia, o nome disso significa hipersonia, ou seja, um excesso de sono de dia, tem que observar o que tá atrapalhando o sono dela à noite. Vamos dar um exemplo? Se a pessoa tem uma dificuldade, por exemplo, a rinite alérgica, aquela pessoa, por exemplo, que tem um pólipo nasal, né, uma obstrução do nariz, o nariz está tampado, ou uma pessoa que tem asma, uma pessoa que tem tosse, por exemplo, ou uma pessoa que tem um colchão que não ajuda muito, ou um travesseiro que não ajuda muito, a pessoa não está conseguindo dormir bem à noite, consequentemente de dia ela vai ficar todo o tempo inteiro sonolenta. Então precisa observar como é que está a qualidade do sono dela, de noite. E aí sim, no caso, colocar então, observar como é que tá isso aí e aí tratar. Uma vez que ela conseguir ter uma boa noite de sono, ela vai diminuir o problema horário essa dificuldade no caso de sonolência de dia, né? Uhum. Uma coisa importante, Diesel, que a gente tem que falar com nossos ouvintes é o seguinte, a gente é oscilante no horário de ir pra cama, tá? Isso tem que tomar cuidado com isso. Isso é verdade. Tem dia que você às vezes vai dormir às 10, tem dia que mais cedo, tem dia que você vai dormir à meia-noite, outro dia 1h. Como é que tem que ser feito isso? Isso é uma falha maligna, maléfica, para ser mais preciso. Porque se você começar a oscilar o horário, você nunca cumpre o seu ciclo circadiano como tal. Então, assim, tem que definir um horário certo para ir para a cama. O horário certo... Júlio, eu no caso, eu tenho minhas atividades e tal, e eu consigo dormir a partir das 11. Ótimo, 11 horas é o horário que você tem que estar na cama. Não, mas eu tenho que assistir um filme, o filme tá bacana. Não, deixa o filme para depois. Vá dormir no seu horário. Porque senão, se você não acostumar o seu corpo a dormir no mesmo horário, o seu corpo não entende que hora que ele tem que disparar o relógio dele do sono. Doutor, uma outra pergunta que chegou aqui, vamos acelerar nas perguntas, que tem bastante perguntas chegando hoje, doutor. Sabia? Falei pra você que ia ser polêmico o tema. Esse tema a gente vai ter que estender para outros dias também. A Gisele mandou, ela queria saber se eu tenho, ela disse, quero saber, tenho ansiedade e depressão. Passaram um medicamento para ela, depois eu vou passar o nome aqui pro doutor, para eu tomar, Escitalopram. Acho que é isso, né? Para mim tomar e estava deixando, mas essa semana fiquei muito ruim, não consigo dormir bem à noite, tenho pesadelos, quando tento dormir à tarde o coração fica acelerado, se ela vai tomar se ela tomar esse remédio vai melhorar isso tudo, ela tá pedindo, né? Isso tem que ver de repente na com certeza, consulta, né? E ela falou que tá engordando um pouco, engordando muito na verdade, e ela falou que às vezes parece que ela tá engasgando quando está dormindo. A Gisele mandou essa questão para nós. Temos que lembrar uma coisa importante com a obesidade, Diesel. Quando eu engordo, quando eu aumento de peso, o que vai acontecer? Eu vou ter dificuldade no caso, né? Claro, o meu pescoço vai engordar também. Vai começar a comprimir órgãos importantes. E a traqueia é um deles. E aí o que acontece? A pessoa começa, e flexão também do pescoço, toda essa história. O órgão respiratório, o aparelho respiratório, ele começa a ser danificado com isso. E aí, claro que dá essa sensação de engasgo, uma sensação de respiração ruim, começa os roncos, né? O parceiro, o casal ali, o homem ou a mulher que está do lado vai começar a dizer, olha, você está roncando. E se você observar, a obesidade levou a isso. Consequentemente, no caso também leva a hipertensão e leva a diabetes. Então tem que tomar cuidado com isso. Agora, uma questão importante no caso, né? Depressão e ansiedade, a gente acabou de dizer que leva ao transtorno do sono. Enquanto não tratar direitinho, eu não consigo resolver. Tem que buscar o tratamento. Mais uma pergunta rapidinho. A Inês mandou, ela tem 52 anos, ela falou que ela só dorme depois das 3 da manhã e levanta às 6. Tá normal no caso dela, com 52 anos? Se ela levantar... 3 horas? Isso. Nós vamos pegar um exemplo do o Jô Soares. Uma vez eu vi uma entrevista dele, o Jô vai dormir às 5 da manhã e levanta às 11. É o horário dele. Ele se sente bem dormindo desse jeito. É que nem a Inês. O corpo dele acostumou com esse horário. O corpo dele acostumou, exatamente. Se a Inês, no caso, dorme às 3 e acorda às 6, mas ela tá bem, no outro dia ela tá vigil, ela consegue fazer as tarefas com qualidade, tranquilo, é ótimo. O horário dela foi horário estabelecido por ela e ela consegue fazer as atividades, pode seguir a vida. Agora, se tiver problemas, no caso com isso, não está correto. O Alex, bom dia. É comum acordar assustado e ficar com dor de cabeça? O Alex colocou. Exatamente, o Alex provavelmente ele tá com uma alteração do sono, né, que provavelmente um pesadelo, né, que a gente fala pesadelo, tem uma outra situação também que acontece, em que a pessoa, ela acaba tendo muitas interferências no sono, e acorda geralmente com dor de cabeça, com dor no pescoço, então tem que observar como é que tá a qualidade do sono, né. E quanto ao pesadelo, aquela história que a gente escuta falar, realmente é verdade que se você sentir frio à noite, você vai ter pesadelos dos mais pesados possíveis?
Ô, Diz, inclusive, esse é uma das perguntas que a gente vai responder daqui a 2 semanas. A gente vai falar sobre isso na outra semana. Mas assim, beleza. Vamos adiantar, porque isso é verdades ou mito. Vai ser um quadro que a gente vai fazer daqui a 2 semanas. Mas olha que nós vamos falar sobre isso. Não quer dizer, por exemplo, assim, que seja frio ou não, mas o pesadelo também faz parte do compêndio do sono. Mas muitas vezes, eu digo, o pesadelo está associado a alguma coisa que eu estou vivendo, que o meu corpo está vivendo naquele momento e que coloca de forma ruim na madrugada. Você quer ver um exemplo que a gente vê pesadelo? Eu lembro muito bem uma vez que aconteceu comigo, eu sonhei que estava caindo numa cachoeira. Sim. Olha que interessante, estava caindo numa cachoeira e aí caía tal, e caía numa água tal. Quando fui ver, lá em casa, né, a gente tinha a vida difícil ainda naquela época, e aí em casa estava tendo goteira, e a gota d'água estava caindo no meu rosto. Então eu olhava o meu rosto e dava aquela ideia de cachoeira, toda aquela história. Então, muitas vezes, o sonho, ele está associado, o pesadelo, está associado com experiências que talvez eu estou vivenciando na noite. Muito bem, a gente está falando sobre os transtornos do sono, já vamos caminhando para o final aqui, já são 11h03, para a gente não invadir o Rota 163, mas é um assunto que rende muitas perguntas. Deixa eu só tentar passar o recado do Gilson, para a gente encerrar agora, tá? Ele tem 42 anos, está acima do peso, segundo ele. Bom dia, doutor. Tenho pressão alta. Quando esqueço de tomar o remédio, não consigo dormir à noite. É normal essa situação? Claro, porque sobe a pressão. Não pode esquecer disso. Esquecer de tomar remédio é um assassinato muito grande, Gilson. Então, assim, precisa, né? Um dos pilares do tratamento da pressão alta, a gente vai falar sobre um tema sobre isso, é o remédio. Esqueceu de tomar o remédio, você descompensa a sua pressão e aí vai dar problema, né? Olha, só a Inês, que perguntou que dorme das 3 da manhã às 6, ela falou que ela tá sentindo, sim, muita canseira e sono. Mas ela só está conseguindo dormir essas 3 horas aí, então tem que procurar auxílio. Precisa melhorar a higiene do sono, que a gente fala, né, Dias? Precisa buscar, no caso, auxílio médico, melhorar a higiene do sono, uma equipe multidisciplinar que mexa com o sono, né? E é até interessante, essa é uma coisa importante que a gente tem que pensar em Sinop, talvez num momento oportuno, um dia, né, a gente poder criar uma equipe do sono, para a gente poder tratar exatamente desses problemas. Porque, como nós falamos, mais de 50% das pessoas padecendo desse problema. A gente precisa resolver isso. Agora, Diesel, deixa eu fazer uma dica que é importantíssima antes da gente terminar. Pra gente ir embora. A gente não pode esquecer do seguinte: às vezes o paciente ele tem transtorno do sono e ele procura um médico. E aí o médico, de repente, receita vários medicamentos. E o paciente se sente bem com aquele medicamento e vai usando pelo resto da vida. Como, por exemplo, os benzodiazepínicos, como o clonazepam, né, que é o Rivotril, o diazepam, o alprazolam, o bromazepam e outros medicamentos. Esses medicamentos, não é à toa que ele é de tarja preta. Por quê? Porque ele causa dependência. Uma vez que eu começo a usar esse medicamento, eu não tiro ele mais, né? Vai criando uma dependência tão grande que se eu tirar, vai criar uma abstinência. Inclusive, a associação, no caso que a gente fala, para o paciente que é usuário, por exemplo, de cocaína, é muito parecida, porque os dois causam dependência. A diferença, no caso do medicamento controlado como um benzodiazepínico, é que o médico, no caso, está receitando. Então, você que usa esses medicamentos para transtorno do sono, observa, converse com o seu médico, procura uma melhor forma de utilizar e melhorar a tua higiene do sono, em vez de ficar somente dependendo do medicamento. Não dependa exclusivamente do seu medicamento. Inclusive porque esse medicamento causa dependência, causa transtorno na memória, causa outras alterações no envelhecimento e que podem levar, no caso, a um problema sério no futuro. Tá certo, doutor, obrigado pela presença. A gente poderia ficar mais tempo com esse assunto, mas nós vamos trazer, como você falou, os mitos e verdades sobre os transtornos. Daqui a 15 dias. Beleza, então. Diesel, semana que vem, nós vamos falar de uma coisa seguinte, muito, muito interessante. Vamos falar, semana que vem, sexta-feira santa, né? Semana Santa. Isso. E nós vamos falar, então, espiritualidade e saúde. O que minha espiritualidade vai envolver, no caso de transmitir na saúde? Não esquecendo as pessoas que querem consultar com o Dr. Júlio, né? Às vezes com transtorno do sono, outras coisas também. Procurar o Dr. Júlio na MedClean, na clínica, no caso MedClean. Aqui o pessoal da rádio tem um endereço, tem todas as informações para que você possa se consultar também. Um abraço! Obrigado, doutor!